Eu sou o Paulo e queria mostrar para vocês o nosso índice de custo de confinamento alimentar, o ICAP. Esse índice de custo de confinamento alimentar é uma grande conquista da Ponta, ter um indicador de custo alimentar para que possa ser usado por todos os confinadores, consequentemente os consultores, e possam se balizar e acompanhar quanto está custando a sua diária alimentar na região. Além da diária alimentar, ele compõe por 3 tipos de dieta: adaptação, crescimento e terminação, onde além do custo da diária alimentar fechada com os 3 tipos de dieta, você pode ainda avaliar se a sua dieta de adaptação, crescimento ou terminação está no patamar aceitável ou como que ela se comporta frente aos custos alimentares de todos os confinadores da base de dados Ponta. Bem, para poder consolidar a utilização desse indicador, nós integramos toda essa dinâmica desses números, consumo, custo diário alimentar e variação dos insumos, dentro do nosso Ponta Intelligence, onde vocês podem utilizar tanto a visão dos indicadores descritivos do BI, linkado com os indicadores desse índice. Para a gente poder entender aqui como é que é a usabilidade dele, nós temos um filtro de período, onde a gente pode filtrar o período que a gente quer avaliar. Se vocês, como cliente, tiverem mais de uma unidade, a gente pode tanto avaliar todas as unidades, quanto simplesmente uma unidade de negócio de confinamento. Depois vocês podem comparar com regiões diferentes, Sudeste e Centro-Oeste. Além disso, vocês podem filtrar raças e dietas aqui dentro para poder fazer a avaliação como um todo. No primeiro painel e da primeira parte de cima, nós fazemos a avaliação e a visão aqui do custo alimentar. Ou seja, a gente tem a diária alimentar da fazenda como um todo, quanto ela está custando, o custo da dieta reais por cabeça no período filtrado lá em cima, a ingestão de matéria seca, quanto que o boi está comendo de matéria seca da fazenda, os 3 indicadores: custo da diária alimentar, custo da dieta e quanto que o animal está consumindo naquele período. Todos esses 3 fatores da própria unidade na qual você filtrou aqui em cima e no período. A partir desse momento, com esses 3 indicadores, você compara os 3 indicadores com o ICAP. Do lado direito a gente tem o ICAP, custo da diária alimentar. Então, se nós formos compararmos, aqui a diária alimentar está 12,40 na unidade e o ICAP está 12,78, com a diferença aí mínima aí em relação ao custo da diária alimentar. Quando a gente vai para o custo da dieta, nós temos 9,87 contra o ICAP 10,7. E a ingestão de matéria seca 8,8 contra 8,47, a fazenda aqui consumindo um pouco menos. Para melhorar um pouco a nossa visão, nós vemos aqui embaixo a visão gráfica ao longo do tempo. Então, de novembro a março, a gente compara a linha verde clara é o ICAP e a verde escura é a unidade no qual nós filtramos. Então você pode comparar novembro, dezembro, janeiro especificamente, o custo da diária alimentar na unidade se igualou ao ICAP. Daqui para frente descolou um pouco fevereiro e consequente março está se juntando novamente um pouco mais. Aqui do lado direito a gente tem isso por tipo de dieta, então proteico, energético e volumoso, o custo médio por tonelada da dieta no ICAP. E aqui embaixo a gente tem a comparação por dieta. Apesar do custo alimentar estar aqui em cima, aqui tem o efeito do consumo do boi, aqui embaixo é o custo da dieta. Então você vê que o custo da dieta da unidade está mais descolado do custo do ICAP. Consequentemente, devido ao consumo ter puxado mais provavelmente no mês de janeiro, se igualou aqui a diária alimentar no ICAP. Do outro lado aqui, quanto está custando o custo médio da tonelada por tipo de alimento. Aqui é no ICAP e aqui é a fazenda. Então nós podemos ver aqui que na fazenda o volumoso representa 9% e no ICAP ele está representando aqui o custo com 6%, sendo mais caro aqui na fazenda como um todo. O energético 48 contra 56. O custo energético na fazenda está mais barato do que o custo no ICAP. Uma outra visão é quando a gente compara a unidade com os 3 tipos de dieta: adaptação, crescimento e terminação dentro dos meses filtrados lá em cima: novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Então nós temos aqui a mais escura a fazenda e o ICAP o custo dele ao longo do tempo. Você vê que a fazenda tem um desempenho bem bacana aqui em relação ao ICAP, dando aí uma diferença aí em relação ao que o resto da nossa base de dados está praticando com o preço da adaptação. No crescimento, a gente vê aqui só a partir de fevereiro e março, também abaixo, e na terminação
também abaixo aí o custo da dieta, né? Aqui embaixo a gente tem o custo da variação dos alimentos, né, na fazenda, e o custo da variação dos alimentos no ICAP. Você vê que alguns alimentos, como o DDG, aqui a variação é pequena, mas quando você vai para a silagem de capim, você vê que a variação aqui é muito maior. Quando a gente vai aqui para a silagem de milho, por exemplo, a variação é baixa, e aqui a variação, embora seja capim, né, a variação é um pouco maior. Aqui a gente dá para comparar alguns ingredientes e aí você, com a sua tomada de decisão de compra de insumo, poderá ver que as variações como um todo aqui, quais são os alimentos que mais variam aí. Em especial aqui nesse caso, a variação é grande aqui no farelo de algodão, nas compras, nessa base de dados. Aqui embaixo a gente tem uma variação de uma outra forma, né, através do custo médio do alimento no período da fazenda. Então, por alimento, a gente consegue ao longo do tempo ver o tanto que esse alimento se descolou ou deslocou o seu custo médio por quilo de matéria seca. Então, se você pegar a torta de algodão, ela saiu de 1,45 na fazenda e foi para 1,79. E aqui você consegue comparar e procurar a torta aqui ao longo do tempo, no ICAP, e avaliar. A torta de algodão saiu de 0,95 e foi para 1,5, ou seja, a fazenda está pagando mais caro na torta de algodão do que a base de dados ICAP. A mesma coisa é o custo do tipo de dieta. Então, a gente compara aqui custo da dieta de volumoso, no período, né, o tipo de alimento dentro da dieta. Então, o volumoso, a gente ficou claro aqui que a fazenda está pagando mais caro do que a base ICAP. O proteico está pau a pau aqui com 0,3 de diferença e o energético está pagando mais caro. Então, isso aqui dá para explorar um pouco com essa visão, você consegue entender o seu posicionamento de compra com os alimentos e, consequentemente, você prover aqui melhorias e desempenho financeiro na compra dos seus insumos de maneira melhor. Nesse caso, a gente poderia fazer um diagnóstico para avaliar o porquê que o custo energético dessa dieta na fazenda está sendo mais caro do que do ICAP. Opa, aqui tem um ponto de atenção importante para que você possa entender que muitos confinadores na base compram sempre melhor energético do que você na fazenda. Aqui embaixo a gente vê em gestão de matéria seca, né? A gente consegue comparar ao longo do tempo como que está a ingestão de matéria natural na base da DECAP versus vocês na fazenda, né? Então, aqui a gente pode ver, que pode prover que em sua maioria, na adaptação, a base de dados ICAP, o consumo é bem maior do que na fazenda. Uma coisa boa e positiva, desde que esteja desempenhando adequadamente, né? Se o desempenho for favorável, aí a gente consegue entender que isso aqui tá valendo a pena. Se o seu desempenho dos animais for abaixo ou está aquém, um dos problemas pode ser o consumo, porque está muito abaixo da base ICAP. Quando a gente chega aqui no crescimento, a gente pega um dado com comportamento duvidoso, que é o custo aqui da matéria natural no mês de março frente ao ICAP. Isso aqui provavelmente deve ter algum erro na ingestão de matéria natural dentro da base de dados. Aí recebe um ponto de atenção porque está muito deslocado em relação a isso. Quando a gente desce aqui para a visão da ingestão de matéria seca, a gente pode notar que o consumo está bem abaixo em relação ao ICAP, a de crescimento também está abaixo, a de terminação no mês de novembro ficou pau a pau, né, cerca de 10,7 aqui quilo de matéria seca, e ao longo do tempo ela ficou menor e em março voltou a igualar, a aumentar o consumo nesse período. Isso aqui pode ter vários fatores, né? Pode ser o tipo de animal, também no final dentro do confinamento, aí tem que ser analisado caso a caso. Aqui embaixo a gente consegue comparar a composição energético, proteico e volumoso das dietas na fazenda frente ao ICAP. E aqui é importante que no período de janeiro, por exemplo, a gente teve o energético uma diminuição em relação ao volumoso, ou seja, pode ter entrado animais mais novos também nesse período aqui e ter balanceado a dieta em relação a isso. Mas quando a gente compara aqui, você consegue ter a noção muito fortemente de como é a composição do energético, proteico e volumoso dentro dos meses. Nesse caso aqui, o volumoso está cerca de 32%. Se a gente for olhar aqui, ó, cerca de 32% em relação ao proteico, energético e volumoso. Bem, é isso, mas o que isso aqui te norteia? Como os nossos dados não têm viés, essa base de dados ela é feita para que o produtor e vocês possam utilizar da melhor maneira possível e também tabulada e trabalhar estatisticamente para isso, isso aqui podem nortear vocês em relação a como você está com o seu custo alimentar dentro do confinamento e, consequentemente, você tomar decisões mais assertivas e mais embasadas na realidade do confinamento brasileiro e aí vocês aumentarem a eficiência no confinamento de vocês. Então, resumindo, você consegue avaliar tipo de dieta, adaptação, crescimento e terminação. Você consegue avaliar a variação dos custos de insumo
comprados pelo banco de dados ponta e você consegue avaliar o consumo alimentar dos animais se estão no patamar desejável. Com isso você tem um balizador e você pode aguçar a mira do seu negócio para dentro dos seus indicadores de maneira consistente. Espero que isso possa servir para melhorar o negócio de todos vocês e, consequentemente, prover mais lucro através de dados.